Quando você está pensando em investir no exterior, você está pensando em preservar o poder de compra do seu dinheiro, do seu patrimônio. O real perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde o seu lançamento em 1994. Então, se você não investir em dólar, você continuar com real, você vai chegar ao final da sua vida, dos seus investimentos, com um valor nominal maior do que você tem hoje, mas o poder de compra muito menor. Você não terá muito poder de compra com uma moeda fraca, com uma moeda que se desvaloriza com o tempo. Então você precisa botar isso na tua cabeça. Então você vai ter uma capacidade de consumo muito menor se você continuar investindo em real e não abrir os olhos para investimentos fora do país, que são feitos não com muita dificuldade. Hoje em dia são muito fáceis de fazer, mas precisam ser feitos. Então hoje a gente vai mostrar 11 passos que você precisa tomar para fazer investimentos no exterior. Cuidados que você precisa ter para você fazer esses investimentos. Meu nome é Marcos Almeida, vocês estão aqui no canal Evolução de Valor. Já peço que se inscreva e deixe o like para a gente entrar logo em seguida no conteúdo. Então, antes de qualquer coisa, para você investir no país ou fora do país, você precisa abrir uma conta em uma corretora de investimentos ou num banco que tem uma corretora de investimento, home broker. Eu acho mais fácil, não tem patrocínio algum no canal, mas o Banco Inter e o Nubank, eu particularmente uso o Banco Inter, não estou sendo patrocinado, mas eu acho que é um aplicativo muito fácil, que você já tem sua conta bancária e você usa para investimentos tudo dentro do mesmo aplicativo, o dinheiro é transferido ali mesmo, é muito fácil. Eu tenho outras contas, mas para investimentos é uma das corretoras que eu uso, é a do Banco Inter. Então, lembrando, antes de mais nada aqui é recomendação de investimentos. É importante que você faça seus estudos e escolhas, mas o conteúdo auxilia demais a você escolher e fazer seus próprios investimentos. Primeiro passo, crie uma reserva de emergência. Reserva de emergência é aquele valor que o investidor tem que ter para uma eventualidade, algo urgente que aconteça, que ele vai ter um valor para dispor sem ter que mexer nos seus investimentos. E o ideal é que essa reserva de emergência, apesar do real ser uma moeda que se desvaloriza, é que essa reserva de emergência seja feita em moeda nacional, em real. Não fique fora do país, investimentos fora do país, porque numa eventualidade que você precisa da liquidez rápida, você às vezes não tem tempo de esperar para fazer o saque, todo o trâmite para aquele valor entrar em conta para você. Então faça a reserva de emergência em real e investimentos no país. Ah, Marcos, mas eu não consigo ver o dinheiro lá parado, não mexer no dinheiro, eu quero usar, eu quero comprar. Então dá um passo atrás, não é nem para avançar aqui. Se você não consegue, não se planejou financeiramente, ainda não tem o autocontrole, não fez um planejamento adequado, não está bem estabelecido com a psicologia financeira e do dinheiro, você não pode entrar em investimentos porque você não tem o autocontrole. Precisa se formar ainda nessa base do investidor. Então dê um passo atrás. Você precisa desse controle e respeitar os limites que você colocou dentro do seu planejamento. Não é porque você quer e você vai desrespeitar os limites estabelecidos quando você começou a planejar seus investimentos. Segundo passo, a segunda questão que deve ser analisada, o cenário macro está favorável para investir no exterior. O Fed, que estabelece a taxa de juros americana, está mantendo a taxa de juros entre 5,25% a 5,5% ao ano. Isso são juros altíssimos para o padrão americano. Apesar de serem baixos para o Brasil, são altíssimos para o padrão americano. Então até os títulos do governo lá estão sendo muito vantajosos. Então hoje você tem a possibilidade de investir em dólar e investir com juros bem altos. E os juros altos promovem um fenômeno que não se vê nos Estados Unidos com muita frequência, que é a migração da renda variável para a renda fixa. Ao contrário do Brasil, eles mantêm juros lá mais baixos durante muito mais tempo e a maioria dos investidores eles ficam na renda variável porque não vale a pena deixar o seu valor investido na renda fixa. E no Brasil, então, esse fenômeno é uma excepcionalidade. É um momento único que a gente vê, único ou poucas vezes acontece, que vale muito a pena olhar essa oportunidade de investimentos. Mas ainda assim, com essa migração, algumas ações, o mercado de ações ainda continua em alta, puxado principalmente por algumas poucas empresas, como a Apple, a Microsoft, a Nvidia, a Tesla. Então essas empresas ainda seguram a bolsa americana, apesar de haver uma migração grande para a renda fixa, ainda seguram o mercado de ações em alta lá nos Estados Unidos. Mas diante desse cenário de juros altos, o brasileiro também pode aproveitar e fazer rendimentos em renda fixa nos Estados Unidos. E a terceira questão que deve ser olhada para investimento no exterior:
Quais os títulos são mais vantajosos nesse momento? Os melhores títulos no momento para investir nos Estados Unidos, vários especialistas mostram isso, são os Treasuries, são títulos de curto prazo. É investir em títulos com um prazo mais curto nos Estados Unidos. Assim como no Brasil, que a gente tem títulos de longo e curto prazo, lá também tem. E nesse momento os melhores títulos são os títulos de curto prazo, porque não se acredita que essas taxas de juros irão manter alta durante muitos anos ainda. E esse curto prazo são títulos com investimentos inferiores a 5 anos, por exemplo. Outra análise que deve ser feita para investimento no exterior é a oscilação cambial. Além do macro e de alocação no exterior, os riscos que você tem, você deve pensar que o seu investimento vai sofrer variação cambial, tanto positiva como negativamente. Ou seja, se eu compro o dólar, por exemplo, para investir nos Estados Unidos com um valor muito alto e ele se desvaloriza, meu patrimônio perde valor. Agora, se eu compro o dólar com valor mais baixo para investir no exterior e o dólar sobe, eu ganho, além dos investimentos, os rendimentos, a renda passiva, eu ainda ganho também com a valorização da moeda. Então, o que pode ser visto como risco também pode ser visto como uma grande oportunidade. Agora, é importante você verificar o momento que você vai fazer, se vale a pena para você ou não, ou você quer suportar. Porque muitas vezes o valor não está tão baixo do dólar, mas como é uma moeda que se desvaloriza menos que o real, e você está fazendo um planejamento para longo prazo, isso não vai fazer diferença para você. Mas talvez quando você pensa num prazo mais curto, se você comprar moeda cara para depois vender a moeda na baixa, talvez você tenha rendimentos, mas não compense com a desvalorização do câmbio. Outra coisa que deve ser analisada pelo investidor, o prazo. Investimento no exterior não é para curto prazo, tem que ter planejamento. Se tem dúvidas sobre o tempo que vai durar, sobre o tempo que você vai suportar ficar no investimento no exterior, não faça. Mas é importante que você verifique se aquele prazo, se você vai suportar ficar com o investimento por um prazo mais longo. Então, um bom prazo aí que a gente deve olhar pelo menos 3 anos. Faça um investimento no exterior pensando em pelo menos 3 anos. É um prazo aí mínimo que a gente deve considerar para fazer investimento fora do país. Agora, caso o investidor tenha um objetivo muito específico, por exemplo, como uma viagem, ele não quer perder o poder de compra dele, ele quer manter o dólar, ele quer manter o seu poder de compra no dólar por um tempo maior, até o período da viagem, aí sim vale, porque ele vai acompanhar a variação cambial. Ele vai pegar o real dele, vai transformar em dólar, e lá na época que ele for viajar, o dólar está valendo a mesma coisa lá na frente. Então, para objetivos específicos, vale sim a pena, independente do prazo ser longo ou curto. Investir no exterior. Quais os veículos e tipos de ativos que eu devo investir no exterior? Hoje é possível você investir, se expor ao exterior, tanto investimentos dentro do Brasil quanto investimentos no próprio exterior. A gente pode investir em ETFs e em BDRs na nossa bolsa brasileira, ou a gente pode investir diretamente nos ativos em corretoras internacionais. O investidor precisa saber o que faz sentido para ele. Os ETFs e BDRs são ativos investidos na bolsa local, como foi falado, tem menos custos, tem uma liquidez menor e uma menor diversificação comparado aos ativos diretamente investidos em outro país. A pessoa que tem objetivos a longo prazo, talvez faça mais sentido abrir uma conta numa corretora internacional e fazer o investimento diretamente lá. Além de ter mais opções de investimentos, ele vai se manter lá com rendimento durante mais tempo e os custos vão ser menores aí nas transações, na hora de repatriar novamente para sua conta o dinheiro. É claro que cada opção tem os prós e os contras. Como foi falado, é importante o investidor analisar o que é bom ou não para ele dentro dos seus objetivos. Fazendo investimentos no exterior através da Bolsa Brasileira, o investidor deve observar especificamente as regras de tributação e recolhimento de tributos do país. Investindo no exterior, existem mecanismos que permitem o investidor adiar a arrecadação, não pagar os impostos antecipadamente e só pagá-los no momento de resgate dos valores. Assim, o investidor pode reinvestir os lucros e potencializar seus ganhos. Ou seja, ele vai receber dividendos mensais, mas ele só vai pagar o resgate do valor principal lá na época, lá na frente. Então ele pode fazer reinvestimento desses dividendos até vir a fazer o seu resgate. Então a questão tributária é algo importante, mas que os investidores às vezes não se atentam na hora de fazer os aportes e os investimentos. E aí toma um susto na hora de pagar os tributos. Então se está começando, investe em ETF, em BDR aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira, vai conhecendo os ativos, vai vendo o que funciona, vai estudando mais sobre os ativos e futuramente, se você fizer um planejamento para investimento de muito longo prazo, você se insere no investimento numa corretora internacional
que talvez o retorno seja melhor para você. E a oitava questão, a diversificação geográfica. A diversificação geográfica é uma ferramenta poderosa para se proteger de riscos da economia brasileira. Distribuir seus investimentos em mercados e setores financeiros internacionais diversificados cria uma rede de segurança contra a volatilidade econômica de somente um país. Mesmo diante de desafios em regiões específicas, outros investimentos em outros locais, outras economias podem prosperar, compensando o seu patrimônio das perdas eventuais em outra região. Isso é um equilíbrio essencial para os seus investimentos. Essa diversificação, ela pode fazer a diferença na sua carteira. Manter o patrimônio todo no Brasil coloca seus investimentos em riscos políticos, econômicos e cambiais. Então esse nono passo é a proteção contra os riscos locais. Então o investimento no exterior adiciona uma camada a mais de segurança e proteção contra esses fatores locais específicos. Eventos adversos no território nacional, eles não têm um impacto muito forte, muito grande sobre o seu patrimônio devido a essa diversificação regional, essa proteção de patrimônio, e oferece uma perspectiva de um futuro financeiro muito mais saudável. 10º passo: as novas oportunidades em mercados em ascensão. Quando você investe em outros mercados fora do país, você acompanha tendências e oportunidades, o que é crucial para a evolução dos seus investimentos. Nesse sentido, investir internacionalmente permite você acompanhar tendências globais e diversificar em áreas de potencial valorização. Isso permite uma abordagem dinâmica do crescimento do seu portfólio. 11º passo: moeda forte, estabilidade ao investir no exterior. Investir no exterior em moedas fortes permite a proteção do seu patrimônio contra a desvalorização de moedas locais, a perda do poder de compra do real, por exemplo. Em um cenário volátil, por exemplo, ter uma moeda forte como o dólar é uma proteção crucial para flutuações cambiais e proteção contra a moeda local como o real. Assim você preserva o valor do seu patrimônio e estabelece uma base sólida para enfrentar turbulências econômicas. Assim, ao adotar uma abordagem global, a gente não só reduz os riscos da dependência de uma economia, mas também se abrem portas para novas oportunidades de crescimento. Em meio ao cenário econômico dinâmico, investir no exterior pode ser a chave para um portfólio mais seguro e resiliente. Então, a gente precisa abrir os olhos para os investimentos no exterior, mas não basta querer investir no exterior. É importante a gente acompanhar os passos que devem ser seguidos para fazer esses investimentos. Investir por si só não nos dá segurança, diversificar por si só não nos dá segurança. É importante sabermos o que estamos fazendo. Então, sigam esses 11 passos que vocês já estarão muito à frente daqueles que investem e não fazem isso. Então, muito obrigado para quem ficou até aqui. Não deixem de se inscrever no canal, deixem seu like para ajudar o conteúdo. Comentem aí o que vocês acharam do vídeo, dos passos que vocês seguem. Quem já investe no exterior, deixa aí nos comentários indicado no que investe. E não deixe de acompanhar os próximos vídeos que ficarão indicados aí para vocês. Muito obrigado.